CBN Auto Esporte. Guilherme Muniz, muito boa noite, tudo bem? Boa noite, Débora, Carol, ouvintes, tudo certo e por aí? Boa noite. Tudo certo, Muniz. Vamos falar sobre a contagem regressiva para um pacote de novas regras de segurança dos carros chineses? Vamos falar porque é importante, né? O ouvinte pode pensar, ué, mas o que eu tenho a ver com isso? Bom, a gente tem tudo a ver com isso porque em 2025, 10% dos carros vendidos no Brasil eram carros que foram carros chineses, sejam carros já com algum nível de produção local ou carros, a maioria deles, 100% importados da China, portanto, o que se fabrica lá chega por aqui, mas também porque isso é uma tendência de alta muito significativa. A gente deve fechar 2026 com uma proporção ainda maior de carros chineses por aqui. Em todo o mundo, já 3 em cada 10 carros vendidos são carros chineses, portanto, tudo que acontece por lá interessa sim globalmente. E o que está acontecendo por lá, Débora, é um ajuste. A indústria chinesa é uma indústria que cresceu demais, muito rapidamente nos últimos anos. E eles foram aplicando algumas tendências que já existiam e acelerando algumas outras, inclusive a tendência do minimalismo na cabine do carro. Isso já vem acontecendo, não é de agora. Montadoras alemãs, montadoras europeias como um todo já vinham tentando diminuir a quantidade de botões conforme as centrais multimídias foram ficando com uma capacidade de processamento maior. Então, tudo que dava para se eliminar ali do painel foi se colocando na tela multimídia para ficar um interior mais bonito, um interior mais clean, digamos assim. Só que o Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação do governo chinês divulgou agora uma série de diretrizes de segurança revisando isso e forçando a volta de alguns comandos nos botões. E isso tem um foco total na segurança da condução do carro. Então, a partir de julho do ano que vem, vai ser obrigatório o uso de botões físicos para algumas funcionalidades que são consideradas básicas ou para itens de segurança. Por exemplo, abertura e fechamento dos vidros elétricos vai ter que ser por botões e não pela tela multimídia, recursos de iluminação, a seta e o pisca-alerta, a buzina, limpadores de para-brisa. Eu selecionei esses exemplos aqui, que são os exemplos mais drásticos, para mostrar como, de fato, talvez a gente tenha passado um pouco do limite do minimalismo e tentado colocar tudo na tela. E por melhor que seja a tela, por melhor que seja a usabilidade, sabe que as montadoras têm investido cada vez mais nessas áreas de tecnologia da informação para conseguir criar essa usabilidade do jeito que seja o melhor possível, mais seguro para o motorista. Mas me parece que sim, a gente passou um pouco desse limite e começou a colocar de tudo na tela multimídia. Agora então vai ter esse limite. Também vai ser, por exemplo, obrigatório que o câmbio seja sempre físico, portanto a seleção de marchas vai ter que ser, seja numa haste ou seja num botão, mas nunca só na tela. Esses são os principais recursos. Então, no final das contas, tudo na tela, todos os recursos na tela, de fato era uma tendência. Mas isso sim tira a atenção ao volante. Sabe que eu testei nas últimas semanas, nos últimos meses, vários dos carros chineses que chegaram aqui no Brasil nos últimos tempos, e num dos últimos episódios eu fiquei, sem brincadeira, uns bons minutos procurando onde ficava o botão do pisca-alerta. O botão do pisca-alerta até existia, mas ele ficava num lugar tão incomum que até a pessoa achar, é claro que o motorista, né, o dono do carro que está com ele todos os dias, se acostuma rápido, mas tudo que puder ser feito para minimizar a distração, imagina você estar na estrada, o trânsito à sua frente começa a parar e você quer sinalizar que para o motorista que está atrás que ele precisa diminuir a velocidade. A gente costuma fazer exatamente isso, acender o pisca-alerta, as duas setas, né, ao mesmo tempo, para fazer esse alerta. Quanto mais simples for isso, melhor. A partir do ano que vem, isso vai ser regra. Certamente a gente já vai começar a ver isso sendo aplicado desde antes, porque a indústria chinesa já deve correr para se adaptar a partir de agora e começar a corrigir isso já nos próximos meses. Muniz, tem outras regras de segurança para os carros chineses que já tinham sido anunciadas, que também começam a valer esse ano. Os consumidores brasileiros vão começar a notar isso? Também vão, viu, Carol? São regras que vinham sendo publicadas, essas que eu vou falar agora, já há alguns meses, algumas delas até por uma certa pressão de reguladores de trânsito pelo mundo. A Europa fez um certo cerco a alguns recursos que aparecem muito nos carros chineses,
num primeiro momento ficou até parecendo, houve uma suposição de que era um protecionismo, sabe, europeu para evitar o desembarque de muito carro chinês, mas agora a gente está vendo que quando o governo chinês vai reconhecendo tantos itens, de fato talvez eles estivessem mesmo passando de alguns limites, o que faz parte de uma indústria que cresceu muito. Então, também em 2027, mas antes, já no mês de janeiro, portanto na virada do próximo ano, a gente vai ter novas regras para os volantes dos carros, porque alguns testes de segurança vão passar a ser exigidos, principalmente mirando uma tendência que vinha aparecendo desde os carros da Tesla e agora também nos carros chineses, que são volantes que eles não são um círculo completo, digamos assim, ali na frente do motorista. Eles têm geralmente a parte superior desse círculo que a gente está acostumado cortada. Eles parecem um pouco manche de avião, por exemplo. Eles têm um formato diferentão. E isso, na visão de alguns reguladores e agora também do governo chinês, poderia ser perigoso no caso de um acidente. Ou poderia ser uma ponta, algum item que poderia machucar no impacto, ou uma barreira a menos no caso de um impacto. Então agora vai ter aí regras mais rígidas para esses volantes diferentões que ainda não são muito comuns no Brasil, mas quis trazer aqui porque faz parte desse pacote. E também em janeiro, esse sim é um item importante que vai mudar, as maçanetas. Tem uma tendência no mercado chinês que é de colocar as maçanetas, elas se escondem na carroceria do carro. Fica tudo bem lisinho ali, você aperta a maçaneta, ela vem para fora e aí você abre o carro de fora para dentro, né? Você abre a porta para poder entrar no carro. O governo chinês decidiu que os carros podem ter esse recurso, mas eles vão precisar ter um sistema de abertura mecânico, tanto dentro quanto fora. Ou seja, se acontecer uma falha total da bateria desses carros elétricos, ou se acontecer um acidente em que seja muito difícil de acionar eletricamente essas maçanetas que ficam escondidas na carroceria, ainda assim vai ter que haver algum tipo de recurso que não seja elétrico para que, por exemplo, um brigadista, um bombeiro, o resgatista do SAMU possa conseguir acessar a cabine e fazer o resgate de quem está lá dentro. Isso porque teve registros de alguns acidentes em que os resgatistas tiveram dificuldade de acessar a cabine depois dos acidentes. E esse sim é um item que mesmo carros chineses não muito caros, hoje em dia vendendo no Brasil, já tem as maçanetas escamoteáveis, as maçanetas embutidas na carroceria. Então a partir de agora, a partir de 2027, vai ter mais esse recurso para garantir a segurança de todo mundo que estiver lá dentro. Isso são bons sinais, viu, Débora e Carol, de tendências que o mercado chinês consegue sim impor aos outros mercados, mas também mostra um sinal de moderação, do governo chinês entendendo que eles estão de fato dominando o mundo, chegando a muitos mercados, mas precisam fazer uma correção aqui, outra ali, seja por conveniência, como no caso dos botões e também segurança, mas principalmente por segurança, como no caso dessas maçanetas escamoteáveis. Tá falado, Muniz. Obrigada, viu? Até... Peraí que eu tô perdida, que eu tô no meio do carnaval. Até semana que vem. Todos estamos perdidos, mas hoje, quarta de cinza, segunda-feira eu tô de volta. Um beijo pra vocês. Beijo. Porque hoje é tipo um dia 31, assim, né? O último dia do ano. Porque o ano começa mesmo só amanhã, né? Até, Muniz. Perdido.